Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, eu vou ler os versículos de 17 a 34. 1 Coríntios 11, os versículos de 17 a 34. Texto por demais conhecido, repetido mensalmente nas celebrações das igrejas. Diz a palavra de Deus: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não da têm? Que vos direis? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for ter convosco. Irmãos, o texto escolhido por motivos óbvios. Hoje é dia de celebração da ceia do Senhor e nunca é demais nós refletirmos sobre aquilo que vamos fazer. Isso subiu ao meu coração também de forma especial, porque nesse momento da história que vivemos, com os conflitos que temos ouvido falar e a quantidade de falas, me perdoe dizer, equivocadas que ouvimos, nos fazem tratar das matérias de maneira superficial, e nisso, por favor, não há nenhuma arrogância da minha parte em achar que eu sei mais do que quem quer que seja. Mas eu e você precisamos ter cuidado, principalmente nas análises de coisas que não estão perto de nós, que não conhecemos inteiramente. Por isso que eu tenho dito, e graças a Deus, a igreja tem compreendido que na igreja nós não discutimos política, na igreja e nas mídias sociais, nós tratamos de coisas que são absolutamente espirituais. E não porque isso é uma fuga da realidade, mas porque nós precisamos respeitar as nossas opiniões. E nesse domingo, um amigo muito querido, o reverendo Ailton, pastor da Igreja Presbiteriana de Americana, ele publicou um texto no Jornal da Cidade que falava do conflito do Hamas e Israel. E ele conseguiu, na minha maneira de entender, chegar ao fulcro da questão, que na verdade o que está em jogo não é quem ocupou a terra primeiro. O que está em jogo não é quem tem razão ou que não tem. Quem foi mais violento e quem não foi. Toda violência ela é contrária àquilo que o Deus de amor, ao príncipe da paz, propõe ao ser humano. E a conclusão de Ailton é exatamente essa, que o que falta, não só naquela questão, mas nas questões de guerras em todo o mundo, inclusive na nossa cidade, é exatamente a falta de Jesus Cristo. A falta daquele que veio não só compreender a maldade do coração,
tratar a maldade do coração e oferecer vida, que é uma vida abundante, cuja a certeza a guerra não faz parte. E aí nós estamos aqui diante de um texto que enfrenta exatamente essas questões, em que a gente se perde com aquilo que falta a palavra, vamos lá. Aquilo que não é o fulcro da questão, e a gente se perde naquilo que é periférico, é essa a palavra. Facilmente eu e você nos perdemos naquilo que é periférico. Veja só, essa carta que aqui está, foi escrita para uma igreja que estava inserida dentro de uma grande cidade, uma cidade cosmopolita, uma cidade portuária, uma população de raças absolutamente distintas, cuja cultura na cidade era por demais conhecida. O Teatro de Corinto era uma não só das belezas, mas uma das grandes fontes de arte e cultura. Os Jogos Atléticos de Corinto, eles chegavam a rivalizar com os Jogos Olímpicos. Templos, santuários, altares pontilhavam por toda a cidade. Conhecimento de religião não era o problema. E o lado sul da cidade, para vocês verem, a gente ouve falar de Baixo Botafogo, de Baixo Leblon, havia o Baixo Corinto, com as tabernas ali, que tinha um complexo e muito moderno sistema de comunicação, que a bebida chegava gelada às mesas, simplesmente pelas essas técnicas de conservação que eram utilizadas. Ou seja, conhecimento não era o problema dessa cidade e, por consequência, daquela igreja, dos homens e mulheres que a compunham. Mas a igreja de Corinto, ela tinha os seus problemas. Ela vivia os seus problemas. E Paulo toca nesse ponto e diz, olha, o problema central, o crucial de vocês, é que vocês quebram a unidade da igreja com muita facilidade. Vocês não se percebem, vocês se deixam levar pelas questões do tempo, pelas suas opiniões, e vocês não percebem que com isso vocês quebram a unidade da igreja. Logo no capítulo 1, Paulo reclama que dentro da igreja havia partidos. No capítulo 6, ele chega a dizer, olha que absurdo, vocês brigam tanto entre vocês seguem a Jesus e são incapazes de tratar os problemas. No capítulo 6 ele chega a dizer, olha que absurdo, vocês levam uns aos outros à justiça secular e são incapazes de tratar a diferença de vocês. E na verdade eu acho que Paulo está lutando contra a ideia de que a igreja precisa ser uma comunidade monocrômica ou monocromática, que é todo mundo pensando da mesma maneira, tendo a mesma opinião, vivendo as mesmas coisas. Ou seja, uma igreja constituída só de um tipo de pessoa, e ele fala sobre isso, ao dizer que na igreja, e ali nesse caso, haviam escravos, havia gente livre, havia gente culta e havia gente inculta, havia gente de todas as classes. Ou seja, a igreja de Corinto era uma comunidade heterogênea. E aí, nesse sentido, Paulo nos mostra que as diferenças, elas não nos diminuem, elas potencializam. E eu, sinceramente, até hoje, eu já falei isso até no conselho, eu acho, para mim é fé. Confesso para você que é matéria de fé. Cada vez que Deus traz trouxe você para essa igreja, e você resolve se tornar membro dessa igreja, é porque Deus tem um propósito para você aqui nessa igreja. E porque Deus tem um propósito nas nossas vidas para abençoar a você. Deus traz a pessoa que a igreja precisa, para desenvolvimento não só dos dons, mas dos ministérios da igreja. Eu creio sinceramente nisso, e muitas vezes vendo a ficha, eu já imagino, Senhor, o Senhor trouxe alguém para nos abençoar. Por quê? Porque necessidades o corpo de Cristo sempre tem, e nós temos a oportunidade de servir e ser ministério na vida uns dos outros. Veja só, na igreja de Corinto havia muita gente que era progressista, mas havia muita gente que era chamado, na nossa linguagem de hoje, não daquele tempo, de integrista. Por exemplo, um grande problema que havia, e Paulo precisou enfrentar isso é a questão das aspirações feministas naquela cidade, que tinham grandes templos dedicados a deuses femininos, e que até hoje
é problema na igreja, infelizmente, ter que lidar com esse tipo de discriminação. Eu não devia falar isso agora não, porque é a minha opinião, pode não ser a sua. Mas vamos lá. E aí quando a gente chega à questão da Eucaristia, naquela igreja também havia essa dificuldade. Afinal de contas, eu quero falar para você hoje aqui, o que é isso para você? É o ópio? É um anestesiador da consciência, para que você possa se sentir mais perto da divindade? Ou quem sabe para você purgar um pouco tanto peso que você tem levado na sua caminhada? Ou você vê esse momento apenas como um estímulo? É um estímulo, uma coisa a mais, está todo mundo tomando, deixa eu tomar também, né? Vai que, né? Então, qual é o real sentido disso? E Paulo chega a falar de uma forma muito dura. Ele chega e diz para aquela igreja o seguinte: olha, vocês se ajuntam não é para o melhor, é para o pior. Vocês vivem as suas divisões quando estão reunidos. Ele chega mesmo a falar de partidos. Quando vocês se reúnem para cear, vocês fazem de tudo, menos cear. Deixa eu explicar um pouquinho o contexto aqui, muitos de vocês já sabem disso. Uma das coisas maravilhosas que aconteceu na igreja primitiva é que eles fizeram o que nós fazemos todos os quartos domingos. Tinha uma reunião que cada um trazia um pouco, e eles se reuniam para cear juntos, para comer juntos. Tá? E o nome dessa refeição era o ágape. É o que a gente faz nos quartos domingos. Nós nos reunimos e o objetivo é a gente simplesmente comer e ter comunhão uns com os outros. E essa refeição, durante algum tempo, ela se dava antes da ceia. Mas aconteceu uma coisa. Eu comecei a trazer caviar e picanha. Aí você vinha com dobradinha. O outro não tinha nada para trazer. Então, eu vou fazer o seguinte: a minha comida só servia para a minha família e para algumas pessoas que eram os mais chegados, né? Então, quem quisesse comer dobradinha, vai comer lá com outra pessoa. E quem não tinha nada, Deus te abençoe. E em vez disso servir para o ágape, para a comunhão, serviu para exacerbar as divisões. E aí o que acontecia? Quando as pessoas chegavam para o momento da ceia, era com esse espírito que as pessoas estavam, tudo menos considerar a Jesus Cristo. E o que é pior, vamos trazer uma bebidinha, vamos tomar um mezinho. E quando chegava no momento da ceia, estava todo mundo chapado. Que coisa espiritual, maravilhoso, maravilhoso. E assim a igreja vivia. E aí Paulo, de uma maneira muito amorosa, mas muito dura, aponta: vocês estão desrespeitando aqueles que não podem. Em vez de ser uma refeição de comunhão, é uma refeição de exclusão. É uma refeição de exclusão. E não há nisso aqui nenhuma agenda social. É uma agenda cristã. É a agenda daquele que sabe que faz parte, que o outro faz parte. Paulo continua dizendo que com isso vocês estão desprezando a necessidade essencial da unidade da igreja. Ele chega a falar num certo sentido, se você ler de novo o versículo 19, ele está dizendo: olha, a atitude de vocês deixa as máscaras caírem, não as palavras. As atitudes estão mostrando que vocês não são realmente o que dizem ser. E essa palavra é de desunião. E diz Paulo, numa linguagem de hoje: eu tenho sido informado de que a desarmonia que há entre vós chegou aos limites da hostilidade, que as facções e o partidarismo são fomentados entre vós de tal forma que vocês estão destruindo a genuína unidade da fé. Eu creio que nesse tempo onde há desintegração do senso de comunidade, em que pode chamar de nova era, pode chamar de novo século, pode chamar do jeito que você quiser chamar, eu e você somos vistos como um número, como um objeto útil, como uma força de trabalho, como verdadeiros estranhos uns para os outros, em que as diferenças elas são exacerbadas, como se isso fosse a confirmação de uma necessidade de identidade. Mas aquilo que separa não nos identifica, desfaz a essência de ser humanos. Por isso,
Hoje nós vivemos tantos tribalismos, da natureza que você queira. Não é só cor e raça, é de ideia, é de desejo, é de prazer. E as tribos vão se criando e a gente vai se percebendo cada vez menos. E Paulo faz uma pergunta para os coríntios: acaso Cristo está dividido? E aí, irmãos, eu quero tratar com você e te chamar a atenção sobre o que é a essência. O problema não é a ceia. O problema não é o ágape. O problema não é você trazer caviar e picanha, então já que você ouviu agora, vai trazer caviar e picanha para todo mundo. Não é essa a questão. Não é essa a questão. É a questão de sentido que Cristo tem na sua vida. É a questão de eu perceber que Jesus na minha vida não é uma ideia, Ele é estruturante na minha maneira de ser, na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir. O problema não é saber quem tem razão numa ceia dessa, num almoço, num jantar dessa natureza. É quem tem fome, aí eu vou discutir quem tem fome, por que tem fome, é porque não quer trabalhar. Aí eu posso trazer mil razões, ou posso falar daquele que tem muito, e no problema é que meu coração precisa ser tratado por Jesus. E a ceia me ajuda muito nisso, porque primeiramente a ceia é ponto culminante da comunhão daquele que é remido, porque nos faz olhar para a centralidade da morte de Cristo. Morte de Cristo é cruz. Eu tenho que lembrar isso o tempo inteiro, porque se eu vou pensar na realidade da Páscoa, um dos motivos da celebração da Páscoa é olhar para trás. Eu lembrar que aquele povo, o povo de Israel, era cativo e Deus o libertou. Todos nós, cativos pelos nossos pecados, fomos libertos pela morte de Jesus. Não esqueça. John Stott diz que era por sua morte, acima de tudo, que Cristo desejava ser lembrado. Isso é pesado. Eu acho que eu prefiro pensar no Natal. Eu acho que eu prefiro pensar na Páscoa porque é ressurreição. E a gente talvez passe depressa demais pela morte de Jesus. Mas eu quero dizer para você com toda segurança, não há cristianismo sem a cruz. Se a cruz não for o centro da sua fé, a nossa religião não é a religião de Jesus. Não é a vida de Jesus. E a ceia nos faz focar na cruz de Cristo, porque exatamente ali Deus estava revertendo toda a história e redimensionando todos os relacionamentos do universo. Pois a primeira coisa, quando você tomar esse pão e tomar do cálice, é lembrar que você precisa ser tratada, você precisa ser tratado. E esse tratamento, ele parte da cruz de Cristo. Sabe, meus irmãos, o sacrifício de Cristo na cruz estabelece a base para que Deus mude seu relacionamento com o ser humano. É o novo pacto do meu sangue. É um novo tempo. O antigo pacto, a obediência à lei, os sacrifícios contínuos para perdão de pecados, isso passou, porque os efeitos não foram vividos, não foram realizados. Por isso Deus mandou o seu Filho, e essa cruz está aqui no centro, não é à toa. Ao entrar nesse lugar que você olha e fala assim, o que aconteceu é muito sério. Jesus morreu por mim, morreu pela maldade do meu coração, morreu pela minha má intenção, morreu pela minha incapacidade de lidar com outros seres humanos, morreu pela minha incapacidade de lidar com a minha família, morreu pela minha incapacidade de ser honesto na minha maneira de falar e na minha maneira de agir, morreu para lidar com essa humanidade, com todo esse excesso de carnalidade que todos nós temos. O coração do homem é enganoso. E o homem, a gente sempre lê como uma terceira pessoa, mas a verdade é, o seu coração é enganoso.
você se acha com razão quando está completamente errada. Você se acha certo, chora, sofre, mata e morre por questões que são frutos de vaidade, de cobiça, de inveja, de toda sorte de males que a palavra de Deus descreve. Isso é o significado da cruz. Não é aceitar a força de argumentação de quem quer que seja. É olhar para dentro e ter a certeza de que Jesus ofereceu a oportunidade para tratar de mim. Porque eu sou um poço de maldade. Mas Paulo está ressaltando, indo no fulcro da questão, que nos foge, porque a minha tendência ao ler um texto como esse é dizer, fulano aqui é do bem, Beltrano aqui é do mal. Aí eu classifico, olha que povinho, essa igreja de Corinto, eu não queria pertencer a ela não. Ô povinho, hein? Mas não é a igreja de Corinto, é o ser humano. E aí Paulo ressalta, primeiramente isso, que a centralidade da morte de Cristo precisa ser a razão da vida daqueles que o conhecem. Mas ele continua a dizer que ceia é um ponto culminante da comunhão dos remidos, porque a ceia nos chama à reflexão. E precisa nos chamar à reflexão. Se eu for olhar para a Páscoa nos tinha o rememorar da libertação, mas o sentido na presença de Israel era que também uma celebração para que o povo tivesse a consciência de quem era Deus. De quem era Deus. Por isso, Paulo está dizendo para todos aqui, gente, para pensar. Para pensar no que vocês estão fazendo. Para pensar como vocês estão. Os versículos 27 a 29, Paulo está dizendo isso. Por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem, a gente fala isso toda a ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quem não sabe o que está fazendo besteira, desculpa essa linguagem. Quem não para pensar, e às vezes a gente participa da ceia porque sempre participou, né? Porque a bandeja está passando na frente, a gente pega. Para pensar, é o momento de parar, para a vida. Para a vida. Mas talvez você possa me perguntar, no que consiste esse autoexame proposto por Paulo? Seguramente, primeiramente, é para que aqueles que participam da ceia avaliem as suas condutas. Não é a hora de pedir a Deus por todo mundo. Não é a hora de você pedir a Deus coisas para o seu futuro. Não. É a hora de examinação do seu estado. De como você está. E aí, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você que nos assiste, que nos visita, que não é crente. Quero dizer para você que nos dá o privilégio de estar presente aqui nessa manhã. Isso não tem tempo de igreja, isso não tem condição, isso não tem a forma de você dizer como é que você interpreta a religião. Porque para falar de Jesus Cristo é olhar para dentro. É olhar para dentro, é se permitir examinar, primeiramente por você, porque ceia tem a segurança, é algo que traz sentido, E aí eu me lembro certa vez, vovô Azarias, estava na igreja do Rio, moleque, morrendo de fome, e eu deitado no banco, já tinha tomado uns 10 beliscões de Nalvinha, minha mãe. E aí, na hora da ceia, eu estou sentada. E ela está lá. O presbítero Azarias me chega com a bandeja de pão, rapaz, morrendo de fome. Quando ele estica para minha mãe pegar, eu vou lá, meto a mão, mas eu encho a mão de pão. Eu enchi a mão de pão. Rapaz, eu acho que aquele beliscão que eu tomei naquela hora foi o pior na face da terra. Agora sou eu que estou sendo crucificado. Eu senti o espinho da cruz entrar em mim, né? Aquela minha mãe, ela larga. E aí o presbítero Azarias vira e fala assim, Nalva, calma. Aí ele vira para mim e fala, meu filho, isso aí é alimento. Tem outras pessoas para se alimentar. E outra coisa,
Isso é alimento espiritual. Se você fizer isso, você não vai permitir que outras pessoas tenham alimento espiritual. Rapaz, me veio um peso, eu larguei tudo, botei tudo na hora. Ele, com aquele carinho que ele tinha, para a gente era conhecido como vovô da bala. Ele pegou um pão, imagine que absurdo, tem gente aí que vai cair do banco. E ele pegou e falou assim: meu filho, coma esse, seja abençoado espiritualmente. Aí os regramentos, vamos aos regramentos. Eu era uma criança, não tinha feito a profissão de fé, só tinha sido batizado na infância. Então, segundo Pi menos delta mais alfa, eu não poderia participar da ceia. Mas aquele homem teve a sensibilidade para perceber qual era a necessidade daquela criança. Ele transformou a fome numa experiência espiritual. Nunca mais me esqueci dessa história. Lembro, eu estou vendo a imagem, sei qual era o banco que eu estava sentado. Eu nunca mais esqueci, também nunca mais me aproximei Fiquei quietinho no meu canto. Irmãos, é a certeza de que eu estou fazendo, está lidando comigo mesmo. Comigo mesmo. Eu preciso refletir. Também, porque muitas vezes eu estou na igreja, mas não estou olhando para o lado. Eu não estou olhando ao redor. E essa ceia não é sinal de egoísmo, não é só para você. A mensagem de Azarias para mim foi essa. Não é só para você. Porque participando desse momento há pessoas que acham que só elas têm problema. Há pessoas que acham que a sua vontade é a vontade de Deus. Há pessoas que acham que Deus só fala com elas. Há pessoas que não estão nem aí para os outros e acham que agem assim em nome de Jesus. Desculpe, é tudo menos isso. É disso que Paulo está condenando. Digo, é o erro essencial. É não chegar na essência. É não perceber que, na verdade, participar assim, isso é condenação. Assim como é condenação quando você chega nesse momento e diz: hoje eu não vou tomar ceia porque eu não estou bem espiritualmente. Não entendeu nada, é você o centro. É erro essencial. É um erro essencial. Em não perceber que ao você não se sentir bem, é porque você está se vendo diante da cruz. E esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Mas, ao tomar o pão ou beber do cálice, você está se deixando ministrar. Porque a ceia tem um valor espiritual. Jesus, ele é recebido por você espiritualmente. E é curioso que Paulo chega mesmo a dizer, e é difícil entender, exatamente por não perceber o sentido espiritual, é que há entre vós gente fraca, gente morta, gente doente, porque não percebe o que é a essência da vida. A presença de Jesus. Porque a verdade é que muitas vezes a gente se percebe como se a gente estivesse fora da história. Mas essa percepção é sua. Porque Jesus continua a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é um lugar de descanso. Esse é um lugar de descanso. Mas Paulo continua a insistir com os membros de Corinto, da igreja de Corinto, e ele nos mostra que a ceia é ponto culminante da comunhão dos remidos, porque simboliza o começo de uma nova história. Quando eu falo da cruz, para que você se lembre, é para que você se lembre do que foi feito por você. Talvez alguns digam: isso é passado. Quando eu falo para você e te chamo a atenção que Deus nos chama à reflexão nesse momento de ceia, é para que você pense, reflita nesse seu tempo que você vive. Mas quando eu estou falando que a ceia é um tempo de recomeço, do começo de uma nova história, é você olhar daqui para frente. Olhar para frente. Isso é transformação. Paulo falou isso aos Romanos, você sabe bem, lá em Romanos 12, versículo 2, né? Que vocês transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso.
Ser cristão, gente, é se abrir para novidade de vida. Mas tem gente que para no tempo, né? Tem gente que para no momento da história e cria essas raízes que a Bíblia, num certo sentido, chama de amargura, mas eu chamo também de pontos de amarra. Você se amarra num determinado tempo da história e não deixa a vida seguir. Deixa a vida caminhar. Alguém disse certa vez que a vida é um eterno ir em frente. Nesse sentido, nós pensamos, nós precisamos pensar como cristãos que não devemos desejar subir o monte da transfiguração. Conhece essa história do monte da transfiguração? Jesus leva os discípulos, sobe o monte da transfiguração, lá Jesus é transfigurado, os discípulos veem aquilo e falam, pô, que maravilha, eu quero ficar por aqui mesmo. Esse é o momento, né? E chega mesmo a dizer, pô, vamos fazer 3 tendas, vamos parar por aqui. E Jesus fala, não, tem que descer o monte, tem que ir para a vida, tem que viver no seu dia a dia. Que esses momentos de culto, de comunhão na igreja, sejam um momento de transfiguração em que a gente se sinta muito bem, mas o palco é a vida, é o dia a dia. A transfiguração, ela precisa ser vivida nos nossos relacionamentos, na família, em casa, no trabalho, na maldade que graça. É ali que eu e você precisamos viver uma nova história, uma vida voltada para fora, porque não existe mensagem mais poderosa e constrangedora do que a cruz de Cristo para o homem. E isso não é a nossa propriedade. Deus não nos pertence. Nós fomos alcançados por Deus. Ele não pertence a uma rede de iniciados que viemos ao domingo de manhã, a Igreja Presbiteriana de Botafogo. Jesus Cristo é para todo aquele que nele crer. Eu não sei, mas existe uma mensagem que paira na minha mente há muito tempo. Eu já falei várias vezes isso para você. É os donos de Deus. Como a gente está cheio de dono de Deus, que fala peremptoriamente o que Deus quer, o que Deus faz, a quem Deus defende, a quem Deus condena, quem pode estar na presença dele, quem não pode. Donos de Deus. Donos de Deus. E o que é pior, não usam a palavra para edificação, usam a palavra para justificativa. Me assusta muito hoje um tipo de evangelho que é de juízo, só juízo. Um evangelho que não abraça, que não acolhe. Um evangelho que para de olhar para o pecado do outro e quer trazer a mensagem libertadora de Jesus, que pode até perceber, posso até perceber, Ângela, o seu pecado, em que pecado você cai, mas a minha mensagem não é de apontar para você o seu pecado, mas te mostrar que há outro caminho que Jesus oferece. E deixa Deus realizar a sua obra, como Ele tem realizado na minha e na sua. Porque tem gente que acha que Deus só age da forma que eles estão acostumados a perceber. Há gente que acha que Deus fala através dele, da forma dele, como eles querem. Mas também há gente que formata Deus de um jeito que ele pode entender, com limitações, com divagações. E aí com isso é carnalidade pura. Porque Deus não é mensurável. Porque eu e você, o próprio Jesus nos ensinou, não conhecemos tempos nem épocas. Você conhece em parte. E aí você quer dominar o onipresente, o onisciente. Você quer dominar aquele que era, que é e que há de ser por toda a eternidade. Você quer se iludir achando que pode controlar as circunstâncias. Não há coisa mais poderosa na vida do que uma mulher e um homem que se declaram incapazes diante de Deus. Porque aí você reconhece quem realmente pode, quem é dono de todas as coisas. Na realidade, todos esses irmãos de Corinto, assim como nós, não percebem o que Deus é, nem quem Ele é. Muitas vezes a gente vive de sombra. E aí, lamentavelmente, a gente se lembra das palavras de Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E em teu nome não viemos todos os domingos de manhã à igreja? E em teu nome não temos uma Bíblia em casa? E em teu nome não oramos pedindo? Ah, não conheço. Sabe por quê? E eu chego a essa conclusão. Porque não vivem a centralidade da morte de Cristo, que te lembra, Ele precisou morrer exatamente por eu ser como eu sou. Porque não se lembram que na vida a gente precisa estar constantemente em reflexão sobre a maneira que somos, que pensamos e que agimos, mas também que esse momento nos dá a oportunidade de viver o começo de uma nova história. Uma nova história. E isso não é para amanhã. Esse pão que você vai receber, esse cálice que você vai beber, não é para amanhã. É para você ser abençoado agora, nesse momento. Jesus está se oferecendo para dizer para você: nova vida, de novo. Ah, estou tão cansada, aí eu dou força. Quando você não aguenta caminhar, eu carrego. Vamos, levanta, mas olha para o lado. Olha para o lado. Porque na sua fraqueza você pode não perceber que tem gente que está precisando de algo que você tem. Está precisando da palavra que abençoa, está precisando do abraço, está precisando, quem sabe, do alerta, que não é repressão ou reprimenda, está precisando que alguém lhe mostre algo que Jesus já lhe mostrou. E assim, eu convido a vocês a participarem da ceia do Senhor. O coro vai nos abençoar uma vez mais. E depois vamos juntos cear. O Mestre está chamando.